Enquanto vocês entram, hoje a live, antes eu vou esperar vocês entrarem. Nossa convidada já está aqui, Camila Nunes. Olá, Tamara. Já estamos entrando. Boa noite. Enquanto o pessoal vai entrando, quero saber de onde estamos falando, quem nos assiste, de onde vocês são. Aproveita para mandar um aceno, encher os coraçõezinhos de que ele nos dá um engajamento, coisa que o Mark Zuckerberg adora tirar. Aproveita, pega esse aviãozinho. Radialista de Pernambuco, que legal, Abido, muito legal. Pega esse aviãozinho, minha gente, manda para o maior número de contatos, para vocês que acham que é importante saber sobre curadoria. Qual é o papel do curador, o que é a curadoria? Vamos tirar ela do pedestal e trazer para a realidade. Quem vai falar conosco sobre curadoria é ela, Camila Nunes. Ela é artista, curadora independente e crítica de arte, mestre e doutoranda do programa de pós-graduação do CEART da UDESC. Ela é graduada em artes plásticas pela mesma universidade, lá em 2010. É autora do livro Espaços Autônomos de Arte Contemporânea, lançado em 2013 através da Bolsa Funarte de Estímulo à Produção Crítica. Atualmente pesquisa e ministra aulas sobre arte brasileira contemporânea e também está desenvolvendo um processo de criação que fricciona campos do conhecimento, como a psicanálise e o materialismo histórico, por exemplo. Ela interessa em perceber os sistemas de linguagens que revelam quais relações existem hoje entre os indivíduos e o coletivo, entre o pessoal e o político. Pano pra manga hoje essa live de curadoria, mas também que vem assuntos inerentes do ser humano. A Camila também vai ministrar uma das muitas oficinas de verão que estamos... De verão não, né, gente? De outono, foi mal o lapso. Que o desenvolvimento artístico está a partir de abril. Tô chamando aqui a Camila. Boa noite, Camila. Boa noite pessoal, tudo bom? Tudo bem? Obrigada pelo aceite desse convite. A gente sabe que nem sempre é fácil ficar aqui, né, falando, mas é muito legal, que é o único jeito que a gente tem de se encontrar, não é? Camila, para a gente começar, queria que você desse um breve resumo da tua trajetória, né? Eu já li uma introdução aqui, mas queria saber o que te fisgou para as artes visuais e para esse estudo mais profundo também do comportamento humano. Essa é uma pergunta que eu gosto assim de responder. Eu estava no ensino médio e tinha que optar assim, né, entre artes visuais, artes cênicas, música. Eu resolvi estudar artes visuais. Era uma escola técnica, né? Na época era Cefet, hoje é o IFSC, né? Uhum. E foi um momento que quem dava aula lá era a Valesca Bernardo. Ela estava trabalhando a obra do Antoni Tapes, que é um grande pintor espanhol. Foi uma ocasião que o Banco do Brasil organizou uma exposição individual bem grande do Antoni Tapes e que a gente acabou organizando, vendendo bolo, brigadeiro e tudo mais para conseguir fazer essa viagem para São Paulo, assim. Então, acho que meu primeiro contato com arte contemporânea, acabou sendo nesse período, assim, né, da passagem do ensino médio para a universidade. E assim, foi interessante porque nessa mesma época estava acontecendo a Bienal de São Paulo. Então foi um bombardeio assim, né, de arte. Foi isso que me levou, de certo modo, a fazer a faculdade de artes visuais
quando eu tinha ali 16 para 17 anos. Uhum. Esse foi um E por momento que que você bem. Desculpe, pode continuar. Não, eu ia dizer que foi um momento bem especial, porque eu já estava estudando sobre arte contemporânea nessa passagem, assim, né? Comecei a me interessar muito. Então, eu entrei na faculdade, de certo modo, já com um pouco de repertório sobre esse assunto, o que me levou muita curiosidade de entender o que era curadoria, o que faziam os curadores, do que se tratava isso, afinal de contas, né? Então, já foi no primeiro ano de faculdade que eu fiz uma experimentação, que foi a minha primeira curadoria, que foi aos 17 anos, e desde então eu tenho trabalhado exclusivamente com isso, né? Ai, que incrível. E daí, assim, foi nessa tua primeira imersão que você entendeu que a curadoria era o teu caminho dentro das artes visuais. Sim, com certeza. Foi um momento que eu estava me interessando muito por teoria da arte também, estudando, lendo bastante. Então, de certa forma, eu comecei a perceber ou a entender o que era um processo curatorial, uma curadoria, muito através dessa relação entre a teoria e a prática, né? Não foi algo que primeiro eu estudei, depois eu executei, mas foi algo que eu fui aprendendo no processo mesmo do fazer, né? Do ofício mesmo, né? De estar constantemente em contato com os artistas, com a pesquisa, com os espaços, né? Que acabam é, abarcando assim esse universo da arte, né? As instituições, como os museus, os centros de arte, né? Assim, os espaços autônomos e independentes, etc. Então esse interesse ele surgiu muito cedo e foi o que me fez ter contato com um espaço que eu tenho um enorme carinho, que para mim foi um laboratório assim de assim fundamental para o meu trabalho, que foi o Instituto Meyer Filho, né? Então eu trabalhei no instituto desde 2008 e venho trabalhando com a Sandra Meyer, que é presidente do instituto até hoje, envolvida já numa série enorme de projetos entre exposições, livros, né, etc. Então esse foi um começo assim, mas que de certo modo teve todo um lastro que eu venho que chega até hoje, assim, né? Que reverbera até hoje. Sim, você começou já fazendo, já produzindo, atuando e já construindo um currículo de respeito, né, menina? É, eu queria saber isso, assim, né? Você acha que não teve muito tempo de criar uma expectativa ilusória do glamour, entre aspas, da curadoria, né? Então, sem essa visão, assim, que o curador é aquela quase um juiz das artes, né? Eu queria que você contasse o real ofício, o real dia a dia do curador, quando você decide fazer a curadoria qualquer linguagem artística, né? Não é nesse lugar juizão, né? Ou juizona, mas um lugar bem mais profundo. Eu queria que você contasse um pouco desse lugar para nós. Esse glamour todo, ele é muito cheio de aparências, assim, né? O que tem por trás de um projeto curatorial, na verdade, é muito trabalho, é muita pesquisa, é muito estudo. São relações políticas, éticas, né, sociais que vão sendo estabelecidas ali no encontro com todas as pessoas que fazem parte de todo esse mecanismo, né, que faz com que um projeto aconteça. Lembrando que eu acho que é algo que é importante considerar, que a curadoria, as pessoas tendem a achar que é sinônimo de exposição. Então a gente fala curadoria, a pessoa já pensa, bom, exposição, né? Curador é aquele que faz exposição, é uma associação direta que se faz, né? Quando na verdade esse campo é muito mais amplo, né? Um projeto curatorial ele pode ter uma infinidade de formatos e a exposição é só um formato possível, né? Essa relação da curadoria com arte, com educação, ela envolve também a produção de seminários, programas públicos, uma relação com o acervo de instituições, pesquisa sobre determinados artistas, momentos históricos, ou seja, pode se desdobrar de muitas maneiras, né? Como aula, como projeto de residência, enfim, né? A gente pode falar
de publicações, tem muitos projetos curatoriais que acontecem no campo da publicação. Então, eu acho que isso é uma discussão bastante interessante para a gente ter aqui, de entender que um curador não é aquela pessoa que está oficialmente vinculada a uma instituição, né? Um curador, ele pode ser, e muitos são, a maioria, eu poderia dizer, são curadores que atuam de maneira independente, que têm projetos que são absolutamente autorais, que são desenvolvidos ao longo dos anos e que pontualmente trabalham com instituições, né, dentro das instituições, mas que não estão vinculados diretamente a elas. Uhum. Hoje a gente ouve falar muito da curadoria de conteúdo, né? Então acho que daí começa a desconstruir também um pouquinho essa imagem das instituições, né? Pode ser. Eu fiz um projeto que eu gosto muito, assim, ele até hoje é importante para mim, que foi um projeto chamado Ações Curatoriais. Eu fiz ele junto com duas outras curadoras, a Beatriz Lemos e a Marta Mestre. E foi uma residência que a gente fez aqui em Florianópolis para 10 curadores do Brasil. Então, entre eles, a gente tem o Paulo Miada, a Maria Monteiro, enfim, agora me deu um branco, assim, mas eu tô com o catálogo aqui para mostrar para vocês, mas que foi uma residência, que foi a primeira residência, pelo menos que a gente sabe, de curadores no Brasil, que foi exclusivamente para curadores e justamente para discutir sobre curadoria e propor um projeto curatorial dentro desse tempo determinado de 10 dias que a gente ficou reunidos, né? Então a gente teve um primeiro encontro de 10 dias e aí a gente se organizou para fazer um projeto que se chamou Congresso Extraordinário da Fortaleza de Anhatomirim. E que foi um projeto que a gente trouxe diversos artistas aqui para Florianópolis e pensou um formato que mesclava, de certo modo, tudo isso que eu estou falando, assim, né? Então, foi uma exposição que também foi um seminário, mas os seminários eram dados por artistas, que, por sua vez, também entendiam o seminário como um trabalho de arte. Enfim, né? Foi todo pensado e esquematizado dentro desse grupo, justamente para tentar expandir um pouco essas fronteiras, né? Essas delimitações do que é ou pode vir a ser uma exposição ou um projeto curatorial, assim. Então, eu acho que esse é um exemplo que eu gosto muito de dar. No meu site tem o PDF completo do catálogo, informações sobre essa exposição, né? A gente pode botar aqui no chat, mas é Camila Nunes com K2Ls.com. A gente E depois aí a deixa gente. também uns stories nos destaques para o pessoal que assistir mais tarde, não conseguir acompanhar o chat, a gente deixa também o Sim. link do site ali na página também. Incrível. E além esse catálogo, além do catálogo, né, desse trabalho incrível, eu queria mudar um pouquinho de assunto e saber um pouco mais do seu livro. Me chamou muito a atenção o título dele, porque eu sou muito fã de um livro do Rankin Ben, que é o Zonas Autônomas Temporárias. Ele tem Sim, eu adoro esse livro. eu também. Fiz algumas coisas inspiradas nele. E aí, queria saber, tem algum link? Conta um pouquinho dessa obra para Sim, nós. totalmente. O Hacking Bay é uma das minhas principais referências para o desenvolvimento desse livro, desse projeto. Foi uma época que a gente tinha muito estímulo, assim, na área da cultura, e a gente tinha um programa da Funarte que financiava pesquisas para publicação de trabalhos críticos. Então, era uma bolsa, né? Nesse mesmo momento, a Fernanda Lopes ganhou também o mesmo edital que eu, assim, né? O mesmo prêmio, e ela também fez um livro, a gente lançou na mesma época, chamado Área Experimental, que também sugiro aí a leitura, que foi um momento que teve a área experimental no MAN, do Rio de Janeiro. E esse aqui é o livro, né, que tu tá falando, que chama Espaços Autônomos de Arte Contemporânea. Essa pesquisa surgiu muito por conta da minha atuação no Memorial Maier Filho,
Então, foi um momento que eu estava trabalhando como curadora do espaço, pensando toda a programação, desenvolvendo algumas exposições ali dentro. E eu queria entender exatamente o que eu estava fazendo, porque eu fazia, na verdade, um pouco de tudo, né? Fazia assessoria de imprensa, fazia montagem, o contato com os artistas, a iluminação, enfim, né? Fazia um pouco de tudo. E queria entender um pouco do que se tratava de fato aquele espaço, a minha atuação naquele espaço, e queria saber quem eram os meus pares, né? Com quem que eu poderia conversar dentro desse formato. E foi aí que eu comecei a pesquisar sobre espaços independentes, é o nome mais comum, mas a gente pode falar de interdependente, autogestionado, experimental, espaço autônomo, enfim, tem uma série aí de nomenclaturas que são usadas pelos gestores desses espaços. E aí essa bolsa me possibilitou viajar para diversas cidades do Brasil em busca, né, assim, de informações, em busca um pouco do entendimento do que se tratava esses espaços, de quais eram as dificuldades de existência e de manutenção deles. Uhum. Esse mapeamento que você fez, né? Essa pesquisa de campo, foi em que ano? Foi em 2013. 13? 2013. É, o livro, então, ele é, de certo modo, ele surge a partir desse mapeamento, né? Um mapeamento que eu já sabia que ficaria desatualizado no momento do lançamento do livro, Uhum. porque uma das características dos espaços independentes autônomos é que eles surgem, eles ressurgem como zonas autônomas, né? O Hacking Bay fala muito sobre isso, e isso é muito interessante de perceber em como que eles se transformam também, né? Não só desaparecem ou ressurgem ou surgem, mas também se transformam, às vezes mudam de nome, né? Um exemplo de espaço que às vezes a gente tem uma mesma pessoa que desenvolve projetos ao longo da vida. Um exemplo deles é o Fernando Pérez, que tinha um espaço chamado Menor Casa de Olinda, em Recife. Na verdade, em Olinda, né? Depois, em Recife, ele trabalhou com a Irma e eles criaram um espaço chamado Mau Mau. Depois, ele sai da Mau Mau, abre um outro espaço chamado Lesbian Bar. E como esse, tem vários exemplos de certo modo, de pessoas, artistas, jornalistas, curadores, enfim. As pessoas são de diversas áreas, os gestores são de diversas áreas, atuam em diversas frentes também, né? Não só como gestores de espaço, e eles vão se transformando ao longo do tempo. Então, o livro ele é um comentário sobre esse mapeamento, algumas coisas que eu percebi ali durante todo esse processo de pesquisa, e de certo modo eu também tento trazer algumas referências que eu acho bem fundamentais, que são referências históricas, que inclusive eu trago algumas delas para o curso de curadoria que a gente vai trazer aqui, né? Mas que são, por exemplo, o CAN, que é o Clube dos Artistas Modernos, que talvez o principal artista ali era o Flávio de Carvalho, que encabeçou o CAN na década de 30, é o primeiro espaço que eu mapeei, assim, o mais antigo dentro desse formato. Tem também o Rex Gallery Sons, que daí é dos anos 60, ambos em São Paulo. E aí a gente vai desdobrando até chegar, assim, nos anos 90, onde a gente teve um boom de coletivos de arte que muitos deles acabaram se transformando ou dando vazão para que outros espaços abrissem, né, ou existissem, ou enfim. A gente teve momentos que foram muito concomitantes. Tem algumas pessoas que estudam sobre isso, que já Uhum. fizeram teses, mestrados sobre esses coletivos, né, sobre o boom dos coletivos no Brasil. Foi um momento bem importante aqui. Enfim, de certo modo, também foi um momento bastante importante para a criação de espaços que privilegiam fazer. No fim das contas, é um pouco disso que a gente está falando, né? Os Exato. espaços autônomos são espaços de atuação de muitos curadores hoje no Brasil, são espaços fundamentais para a pesquisa, mas mais do que isso, eu acho que são espaços em que a gente consegue aliar a velocidade da criação de linguagens com a apresentação disso. De certo modo, a gente consegue pensar ou perceber uma contemporaneidade no sentido da velocidade de alcançar o espaço de produção dos artistas, né? Ou seja, ao mesmo tempo em que os artistas estão pensando, criando, elaborando, aquilo está sendo, de certo modo, disponibilizado para o público. Uhum.
Incrível. Eu perguntei a época que você fez esse estudo, porque enxergo assim, teve uma ode assim às zonas temporárias de atuação, assim, e daí independente da linguagem artística, que foi entre 2006 a 2013, 14, né? Te perguntei muito disso porque eu vi movimentos incríveis acontecendo, tanto nas artes visuais quanto na música, e uma mistura de tudo isso e na rua, né? É incrível como ele sai um pouco também das galerias. Uhum. Mas é que assim, o Hackenberg é anarquista, né? E então ele, quando ele vai falar das zonas autônomas temporárias, de certo modo ele traz alguns exemplos que são exemplos clássicos de estudos anarquistas, a ocupação de um espaço geográfico como uma ilha ou um navio pirata, né? Assim, são espaços que estão no imaginário anárquico, digamos assim. Então ele vai falar, inclusive, de uma coisa que eu acho bem interessante, que é quando uma zona autônoma temporária, uma ZAT, ela é, de certo modo, uma utopia. Porque a partir do momento que ela surge, ou que ela insurge, ela deixa de existir. Automaticamente ela acaba se aliando ou estando subordinada às leis e regras de uma determinada nação, estado, etc. Então, de certo modo, existe ali uma relação de dependência burocrática, muitas vezes, né? Dessa situação, dessa zona. Mas o que ele vai colocar, que eu acho muito interessante, é que uma zona autônoma temporária, ela também pode ser uma festa. Então, ele vai falando de diversas possibilidades de criação de zonas autônomas temporárias, né? Algumas mais do que outras, né? Algumas muito efêmeras, assim. Exato. Então, que de certo modo são esses espaços de encontro, são esses espaços de confraternização, são esses espaços de troca, né? Uhum. Eu acho isso. Não, eu ia até te chamei para isso porque eu vi umas ocupações e não. Até instalações artísticas mesmo, que elas tinham ali um fundo anarquista, mas não eram, porque eram totalmente viabilizadas pelo incentivo público, né? Mas que tinham como intuito uma provocação, né? Uma provocação de assim, aqui é um espaço público seu que está muito obsoleto, está largado às traças, não está sendo cuidado e não está sendo visto por quem está na cidade. Daí, de repente, enterraram uma vez um Fusca, um coletivo de arte enterrou um Fusca numa praça que estava abandonada. Eles fizeram um enterro de um Fusca ali, que representava uma série de questões. E aí eu te pergunto do momento histórico que você fez, porque você consegue enxergar, de certa forma, não assim, né, o contexto apocalíptico que a gente vive, mas uma tendência a um desmonte da arte, da cultura, assim, de políticas públicas. Você conseguia já enxergar essa tendência quando você fez o seu livro? Sim, com certeza. Inclusive, isso é um dos pontos bastante importantes, assim, né? De algumas críticas que a gente pode fazer com relação a esses espaços. A primeira delas é o processo de gentrificação, né? É muito comum espaços autônomos, independentes, serem usados para mascarar uma situação de gentrificação. Isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece com muita frequência, por exemplo. Aqui a gente pode até pensar em alguns casos, mas isso é algo muito comum, né? Aquele ar de hipster, né? Que se vai dando para determinados bairros através de espaços como esse. Então, isso é uma situação que é preciso, sim, tomar muito cuidado ao estudar, ou a pensar, ou a trazer uma crítica, né, com relação aos espaços autônomos. E a outra situação é que talvez a gente tenha uma profusão tão grande de espaços, não só porque os artistas precisam de um lugar de pesquisa, de um lugar, de um ateliê que possa ser também colaborativo, que possa ser também aberto ao público, que possa ter também programas públicos, né?
ou seja, um espaço de processo, porque as instituições, de certo modo, ou pelo menos as instituições que a gente conhece como os museus, ou como os centros culturais, etc., eles não têm esses espaços. Tem se criado, mas né, assim, não é algo comum. Então, a necessidade também de ter esse espaço de atuação, de produção, de criação, de crítica, né, de encontro e de troca, menos formal do que o espaço de um museu ou de uma galeria, acaba fazendo com que esses espaços autônomos se proliferem, passem a existir, às vezes de uma maneira bastante temporária, com um curto período de tempo, mas com muita intensidade, né? Então existem muitos tipos de espaços, a gente poderia dizer, né? Se a gente for tipificar ou tentar, pelo menos, tipificar, porque eu acho que isso é algo que escorre como água, assim, né? Pela mão. É bastante difícil a gente pegar e capturar, porque de fato são espaços que estão em constante transformação. Mas acho que eles são um espaço bastante político, um espaço, alguns deles de resistência. A gente tem espaços de ocupações que a gente tem aí Brasil afora, que são espaços, né, totalmente de resistência. Então, acho que a gente pode tentar analisar um pouco por esse aspecto. E, é claro, o desmonte da cultura que a gente vem tendo, a falta de incentivo para esses espaços por parte do governo e etc., acabam fazendo com que a gente tenha um desmonte cada vez maior em todas as áreas da cultura, né? Não só dos espaços autônomos, mas até dos espaços oficiais, a gente poderia dizer assim, né? Exato. Nossa, foi dessa... Infelizmente é algo que a gente está enfrentando já tem algum tempo e não é uma solução fácil, né? Mas estamos aí, estamos na luta para tentar minimamente tentar fazer com que a gente consiga criar essas zonas autônomas temporárias, né? Criar esses levantes. Exato. Eu tenho um amigo meu que é artista, multi-artista, assim, ele é um performer, eu brinco, que ele fala assim, sabe quando que começou a dar BO com a cultura? Quando a gente começou a realmente... E aí ele tem o mesmo pensamento que eu, né, que não é sobre cultura, porque a cultura é até doída, ela não é um negócio tão molinho assim. E que o grande negócio do desmonte da arte, uma perseguição a artistas, veio quando os artistas começaram a ficar muito livres e a enfrentar o que já estava instituído como não podemos tocar nesse assunto, sabe? Está ali embaixo que isso aqui não se mexe. Aqui é instituído que não pode se mexer. E aí, quando vem as coisas da resistência e alguns questionamentos até de como a gente foi se formando, né? Aí começou a incomodar e eles começaram, que nem diz esse amigo, a cortar as asinhas dos artistas. Foi essa bem a colocação. E eu acho incrível, particularmente, que quanto mais existe, não é romantizar, mas quando existe uma repressão, as obras elas ficam muito mais potentes no sentido de resistência e político, né? A gente teve um período duro, né? Que inclusive fez aniversário ontem, que foi a ditadura militar no Brasil, mas a gente teve ditaduras em diversos outros países latino-americanos, né? E tem um momento histórico bastante importante do ponto de vista da arte que a gente vai chamar de conceitualismo. A arte conceitual nos Estados Unidos se deu por uma série de reivindicações dos artistas, como dizer não ao mercado de arte, à objetificação da arte, uma série de situações que, quando vem para o contexto latino-americano, sobretudo no Brasil, chega aqui num contexto político radical. Chega aqui num contexto de enfrentamento, chega aqui num contexto de que 3 pessoas não podem se reunir na rua. Chega aqui num contexto, a gente tem artistas como Paulo Bruschi, que foram presos diversas vezes, né? Então, é claro, os artistas muitas vezes se utilizaram de situações camufladas, mimetizadas, de certo modo,
para conseguir manter a sua produção com um viés conceitual, com um viés político, com um viés de resistência, né? E aí a gente tem uma série de artistas, Carlos Ilho, Cildo Meirelles, né, grande artista brasileiro, uma série de artistas que enfrentaram de fato o regime ditatorial aqui no Brasil. E são trabalhos incríveis, né? Um dos que eu mais gosto, inclusive, chama Estudo de Geometria, se eu não me engano, que é do Cildo Meirelles, que é uma mala que quando tu abre tem três objetos, que são várias giletes juntas, parafusadas, então, que quando juntas elas já não cortam mais, que vai fazer uma crítica justamente à tentativa, né, da ditadura de padronizar o que temos que pensar, sentir ou fazer, ou seja, cortar a nossa individualidade, né? E a nossa liberdade de expressão. E aí tem um outro objeto que são duas facas que elas estão grudadas justamente onde afia, então que elas deixam também de cortar. E ele vai chamar isso de estudo de geometria, vai falar sobre desenho, sobre ponto, sobre linha, sobre plano, mas na verdade o que tem por trás é uma super crítica à situação atual do Brasil. Então, tem muitos artistas que vão operar, de certo modo, tentando de se desviar aí da censura, né? A gente teve vários episódios recentes do último ano, inclusive, que foram censurados, né, em diversos museus do país. Então, a gente segue sofrendo, de fato, um ataque violento demais à cultura, à produção, à liberdade de expressão. Mas é assim, acho que a gente não pode baixar a guarda nem baixar a cabeça e seguimos aqui trabalhando, estudando, produzindo e, de certo modo, fundamentalmente enfrentando, né? Sim, seguimos questionando. Esse que é o importante. E aí, dentro desse cenário que a gente vem falando, a gente, né, os fundamentos ali que você tem que estar muito ligado a fazer a curadoria de uma obra ou de qualquer coisa, fazer essa mixagem, você tem que estar contextualizado historicamente e também atualmente para você entender o que você quer falar, não é? Sim, por isso que eu sempre friso, né, que a curadoria ela tem muito a ver, o projeto curatorial ele tá totalmente interligado com a pesquisa do curador, né? Então a gente está constantemente fazendo pesquisa. Fazer pesquisa muitas vezes é o que? Visitar ateliês de artistas, eleger uma bibliografia que de certo modo ronde um tema que nos interesse. Ou seja, o curador ele não é aquela pessoa que tem que saber de toda a história da arte, de cabo a rabo, que tem que ler tudo, e que tem que saber de tudo e conhecer todos os artistas, né? Somos humanos. Então, é muito importante também a gente escolher os objetos de pesquisa, né? Às vezes a gente vai para a academia e tem um estudo mais verticalizado para um determinado assunto. Outras vezes a gente faz isso através de residências, ou através de bolsas de instituições, ou junto com outras pessoas, né, num coletivo, para tentar pensar e abordar uma situação. Então, tem curadores que têm pesquisas que são mais voltadas para as questões LGBT, feminismos e etc. Outros estão pensando mais o modernismo, outros estão, né? Quer dizer, tem muitas nuances de pesquisas, tem muitos perfis de curadores. Não existe só um curador, não existe só um tipo de pesquisa, não existe só um tipo de objeto, né? E também um curador ele não pesquisa uma coisa só. Geralmente a gente está assim olhando para vários lados, mas que são dos nossos interesses e, claro, tentar entender qual é o interesse coletivo, sobretudo quando a gente está à frente de uma instituição. Então, é importante também olhar, né, de uma forma mais global e olhar de uma forma mais vertical mesmo, a gente poderia dizer. Não sei se esse é o termo mais correto ou mais interessante para usar aqui, mas eu fico pensando como um mergulho mesmo, né? Entrar num processo de pesquisa que te possibilite entender todo o mecanismo ali existente, né? Seja na produção de um artista, de um período.
Uhum. de uma obra específica, tem pessoas que se debruçam sobre uma determinada obra, né? Uhum. Enfim, eu não E sei aí, se eu respondi a tua questão. respondeu sim. Agora, uma coisa curiosa, assim, que eu já ouvi muita gente falar, que tenta, assim, né, tá tentando entrar no caminho de construir um projeto autoral de curadoria dele, assim, eu quero fazer para fazer um livro, então eu tenho que, né, seguir por aqui. Como não se perder no meio dessa pesquisa, assim, né? Como seguir a linha, assim, o traço para não perder, porque senão a gente É amplia que às vezes a muito. gente tem que se perder para se encontrar também, né? Às vezes é bom se Como perder porque a gente acaba descobrindo coisas que não estavam ali no horizonte das nossas certezas. Mas para isso, eu acho que existem muitas metodologias possíveis, né? Tanto já existentes quanto possíveis de serem criadas. E aí cada curador tem a sua, ou lida melhor, né, com uma maneira de pesquisar e de atuar, porque tem uma linha de pensamento mesmo, onde algumas metodologias são mais interessantes do que outras. Mas isso é uma questão metodológica, eu acho, sabe? É mais científica do que subjetiva, muitas vezes, assim. sim, Às vezes você a gente como vai que você apresentar consegue traçar Oi? assim, como que você traça assim a sua linha, ou depende muito do projeto? Depende totalmente do projeto, né? Por exemplo, o estudo para traçar essa linha metodológica para a criação desse livro, eu sabia que uma das questões mais importantes seria a entrevista com gestores. Isso faz parte da minha metodologia, conversar com as pessoas, se for preciso criar um formulário, perguntas que eu acho que são mais interessantes para o projeto, né? Visitar os espaços, isso é uma outra questão, isso também é metodologia, né? Estar dentro de corpo inteiro, né, dentro de um projeto, participar de uma atividade, de um projeto, de um espaço, entrar em contato com as pessoas que frequentam aquele lugar. Isso fazia parte da minha metodologia de pesquisa, né? Uhum. Estar dentro do meu próprio objeto de pesquisa. É, enfim, né, eleger uma bibliografia e trazer isso como referências para o pro projeto de pesquisa, ou criar estudos que se desdobrem em possíveis, como diz, quando a gente vai fazer tipo gráficos assim, né, para ajudar a gente a visualizar uma pesquisa como um todo. Às vezes a pesquisa se dá em ordem cronológica, outras vezes se dá pela forma, outras vezes se dá pelo conteúdo. Isso depende muito do que a gente vai traçar como, ou vai determinar como objeto ou como problema, né, a ser solucionado ou a ser problematizado mesmo ali de um projeto. Entendi. Então, só Mas é uma. isso, a gente pode criar as nossas próprias metodologias, né? É, mas você acha assim, dentro dessa linha de pesquisa, é mais importante a gente ter um tema a ser estudado, né? Como você fez lá um mapeamento dos espaços. Ou você acha que é mais importante ter o objetivo, ou são as duas coisas juntas? Então, de novo, isso depende Depende. muito. Depende, às vezes, assim, mas isso é um fato. Às vezes, um projeto curatorial ele pode surgir uma ideia, uma vontade, um desejo numa mesa de bar. Às vezes, por um título de um trabalho, às vezes, um projeto faz com que a gente tenha vontade ou de dar continuidade a uma pesquisa, ou a criar alguma que seja complementar, né? Enfim, então, acho que os desejos, a gente poderia falar assim, eles surgem de diversos lugares. Uhum. E aí a gente tenta partir dele e tentar rodear para a gente saber o que dizer ou como dizer o que a gente gostaria de dizer, né? Porque eu acho que um projeto curatorial é um pouco isso. Ele tem a ver com o que eu quero dizer, ou seja, como eu vou dizer isso, né? Como eu vou me expressar. Através de que metodologias, através de que formatos, através de que artistas, através de que obras. Então, a gente pode ter aí um viés muito mais, por exemplo, psicanalítico, um viés sociológico, um viés antropológico, ou tudo junto misturado ao mesmo tempo. Então,
isso depende muito dos interesses e das pesquisas individuais também dos curadores, né? Uhum. Por isso que eu acredito muito que a curadoria, os projetos curatoriais, eles são autorais, eles podem ser pensados como uma prática artística, né? O Basbaum cunhou um termo que eu gosto bastante, que ele vai falar do curador, etc. Então, o curador também é aquela pessoa que escreve, aquela pessoa que também pode estar dentro de um acervo para ajudar na pesquisa de um determinado artista. É também aquela pessoa que está em sala de aula, é também aquela pessoa que trabalha com orientações, ou seja, tem uma série aí de atividades. Às vezes, curadores fazem traduções, publicam livros, enfim, né? Tem uma série de atividades que, de certo modo, estão totalmente vinculadas a essa profissão, e aí é por isso esse curador, etc., que o Basbão fala, né, e que eu gosto bastante, assim, de pensar a partir desse termo, que de certo modo, desse conceito que ele vai criar, né. Ai, que legal isso. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi que o curador ele imprime também um pouco de si na curadoria. Porque eu sempre acho que foi obrigada, porque acho que todo mundo tenta colocar, não, não existe isso, que nem o jornalismo imparcial, assim, são poucos os jornalistas que admitem que sim, sou eu escrevendo, então eu tenho um pouco da minha história, por mais que eu queira estar isento, eu tenho a minha forma de ver as coisas. E você foi a primeira Sim, na minha tem a vida forma que eu escutei. e o como eu estava falando, ele é bem importante, assim, são escolhas que a gente faz, né? Aproximações que a gente vai fazer, conversas, consensos que a gente vai criar dentro de um espaço de exposição, quando a gente vai compor um espaço de debate, ou quando a gente vai pensar um projeto de residência. Então, de certo modo, todas as nossas escolhas, ou todas as escolhas de um projeto curatorial, elas estão, de certo modo, atreladas às nossas pesquisas, às nossas referências, aos nossos referenciais, né? E são, de certo modo, projetos que alguns, claro, mas muitos deles podem ser pensados como uma prática artística também, né? São processos de criação, de certo modo, Sim. mas que tem um fazer que está muito vinculado aos formatos do que a gente poderia entender como um projeto curatorial. Incrível. Que bom. Nossa, eu ficaria. E daí, só assim para concluir essa introdução que a gente dá, que a gente já está quase estourando o nosso tempo, não quero te monopolizar aqui muito mais. A psicanálise entra onde em tudo isso dentro da tua pesquisa? Eu acho que ela está totalmente vinculada, assim, né? Pensar toda essa relação do eu e do outro, né? Do eu e do nós, de como isso se articula dentro de um campo de subjetividade, dentro de uma relação mesmo que a gente pode pensar que é de troca, né? Ou de sintomas, com relação às coisas e às pessoas e ao mundo. Acho que tem todo um campo de análise que é super importante, assim, né? E que é bem fundamental para a gente pensar a arte também do ponto do viés, né? Do ponto de vista psicanalítico. Eu trabalho muito mais, ou eu gosto muito mais de trazer essa referência para o meu trabalho como artista, está em vários dos meus trabalhos, né? Tem um deles que eu gosto bastante, que chama Frases de Corte, que é uma coleção de frases que o analista fala no momento do corte, né? Ou seja, aquele último momento de uma sessão de análise. E aí tem uma frase que é uma frase derradeira, que a gente chama de frase de corte na psicanálise. E tem muitas pessoas, eu não sabia, tem muitas pessoas que colecionam, que escrevem essas frases para não esquecer. Então, enfim, né, Incrível. essa relação com o Tá no seu consciente e o site também? inconsciente. Oi? Esse projeto tá no seu site dos Tá no meu frases? site uma frase de corte, é uma coleção de frases que Que são legal. ditas em finais de análise. Tem essa, enfim, tem outros trabalhos que lidam um pouco com essa dimensão, né? Uhum. Que é o que eu falo um pouco de como que o que eu penso ou o que eu faço, de certo modo, afeta as coisas e as pessoas que estão ao meu redor,
de como que o pessoal acaba se tornando político, de como que o político se torna pessoal, não vai e vem sem fim, e todas as questões que estão em torno desse pensamento de como é que a gente consegue elaborar, seja num projeto curatorial, se eu estivesse fazendo um projeto curatorial acerca disso, eu poderia estar fazendo um trabalho de arte, muitos deles já fiz, e outros, tem outros por vir, assim, né? Tem um trabalho que eu estou desenvolvendo chamado Angústia, com a Aline Natureza, que a gente ainda não apresentou, mas que tem também, está enviesado para o campo da psicanálise, né? Se a gente entender que a angústia é aquilo que a gente não consegue nominar, por exemplo. Uhum. O que que é isso, né? Afinal de contas. Então, enfim, tem muitas possibilidades da gente atuar em diversas áreas do conhecimento, né? A curadoria, de certo modo, um projeto curatorial, ele consegue abarcar ou trazer para a conversa questões que às vezes a gente acha que são muito próprias de um campo específico, e essas conversas são muito fundamentais, né? Incrível. Nossa, me apaixonei aqui. Vou Que bom! devorar esse conteúdo ali. Eu acredito muito que a psicanálise é a saída e o principal ponto de estudo aí das artes dos próximos tempos. Assim. A gente precisa prezar por falar do que nos passa para ajudar todo mundo a passar por esse trauma coletivo, né? É um trauma coletivo, com certeza. Não vai ser fácil, não tem sido, né? É. Mas eu não sou muito otimista com relação ao que tem por vir. Eu acho que é melhor a gente nem entrar nesse assunto, porque não quero começar a chorar aqui. Mas sim, acho que a gente vai ter que ter um cuidado gigante, assim, com a gente e com o outro, né? Para ter também essa rede de apoio, né? De apoio mútuo, porque não vai ser, não tem sido, e não vai ser fácil lidar com todas as consequências do que a gente já está vivendo, de Uhum. todas as perdas que a gente tem tido, não só de vidas, né, mas também de direitos. Menina, 2022 tá logo ali. Calma, né? Calma, vamos às Vamos lá. perguntas. Hã? Vamos, dar tudo certo. A gente vai sair mais forte. É... Sabe, né? A esperança é a última que morre, então a gente segue firme, Ai, assim. eu sou uma otimista incurável. Eu sou uma mulher de fé. A gente reza que tudo dá certo. Guria, queria te fazer umas perguntas, que teve um pessoal que fez umas perguntas. A Bruna perguntou sobre os editais de arte, se ela tem caçado e diz que tem pouquíssimos, como que está esse cenário do investimento em obras e exposições, enfim. Olha, já teve melhor, viu? De novo, né? A gente está num governo que extinguiu o Ministério da Cultura. Então, a gente tem cada vez menos investimentos na área de cultura, consequentemente, a gente tem menos editais abertos para os artistas, para os espaços, para os curadores, para os críticos, para os pesquisadores, acadêmicos, etc. Então, de fato, o que a gente vê de projetos acontecendo são a nível municipal e estadual. Federal, a gente tem, eu não conheço mais nada que esteja acontecendo. Então, é importante que se mapeie, de certo modo, as cidades que se tem interesse de atuar, né, os estados que se tem interesse de atuar, porque cada um tem uma política própria, tem editais próprios, e fica ligada também nos salões, né? Tem um salão que eu gosto muito, que é o Salão Anapolino, que fica em Goiás, entre outros, né? O Salão de Itajaí, que fica aqui em Santa Catarina. Abriu agora o Salão Vitor Meirelles, que vai ser em breve no Museu de Arte de Santa Catarina também. E existem outros editais, assim, principalmente, sobretudo a nível municipal. Uhum. Então, é ficar atento também nas fundações culturais dos estados e das cidades, né? Que se tem interesse, assim. Vale lembrar também que está aí rolando a votação
agora na Câmara para prorrogação da Lei Aldir Blanc, que também dá poderes aos municípios, aos estados e aos municípios, né? De continuar pelo menos Sim, dando muitas um coisas apoio aos bacanas foram artistas. feitas a partir da Lei Aldir Blanc, viu? Então a Exato. gente fica aqui na torcida para que a gente consiga essa prorrogação, né? E tem agora, tem até, estão rolando aí, fica a dica para vocês que querem também contribuir, estão rolando várias listas com telefones dos deputados, como rolou ano passado, que é para você ligar e cobrar, encher a caixa de e-mail dos caras para que eles votem a favor disso, porque daí Uhum. fica bem difícil do presidente não funcionar esse pedido, né? É, a nossa atuação como indivíduo, né? Pessoa Exato. física aqui. Exato, existem vários coletivos bem incríveis que estão fazendo um trabalho, o trabalho sujo, vamos dizer assim, de ficar lá passando mal, vendo as assembleias, vendo todas, ficando ali em cima. Então é importante a gente apoiar, nem que seja compartilhando e assinando para que continue, né, acontecendo Uhum. esses editais. E tem, assim, eu não sei se você tem acompanhado, mas eu tenho visto empresas, num geral, assim, lançando editais de apoio a artistas de diversas É, linguagens. existe, mas sabe o que acontece? Na grande maioria, as empresas lançam editais para projetos já aprovados na Lei Rouanet, por exemplo, ou nas leis estaduais e municipais. Uhum. Então, aqui, por exemplo, existem empresas que abrem editais, mas é isso, quando eu já tenho um projeto aprovado, eu preciso captar recursos para executar esse projeto, uma empresa abre um edital, recebe esses projetos já aprovados pela Lei Rouanet para saber e analisar se vai ser contemplado ou não, né? Se vai receber ou não esse recurso. Então, geralmente editais de empresas privadas são assim que funcionam, pelo menos aqui em Santa Catarina é assim que funciona, não sei nos outros estados. Então é mais difícil, mas é um caminho, né? É um caminho, é possível de se fazer. É. Eu vi agora recente, assim, algumas empresas abrindo editais bem pequenininhos, assim, a gente vai contemplar 20 projetos de R$ 2.000 cada um, sabe? Uhum, Que já é o início, né? Há uhum, esses tempos atrás, bem no começo, quando estava recém-aprovada a Lei Aldir Blanc, a gente entrevistou a Cláudia Leitão e ela fala que precisa, de uma certa forma, os grandes, os mecenas voltarem, né? As empresas incentivarem. Existe um trabalho mais de construção de um mercado mesmo, né, no sentido de não depender tanto das leis de incentivo para a criação artística, e aí achar quem compra a tua loucura, assim como existem os que compram as startups, achar quem uhum. compre a coisa da arte, para que nesse momento difícil a cultura também possa se preocupar em ser preservação de memória, mais assim do que a livre criação artística, sabe? As políticas públicas possam estar voltadas mais à memória. Eu achei interessante essa visão. Sim. Né? É, por enquanto eu desconheço muitos projetos que, assim, muitas coisas acabaram, né? A gente teve um desmonte muito grande, assim. Realmente, como eu estava falando antes, a gente teve momentos melhores, inclusive para jovens artistas. Então, isso é algo a se pensar, a se analisar. É, como é que a gente pode dar continuidade a esses projetos que tiveram essa quebra, né? Mas assim tem sido um terreno árido, não tem sido fácil, né, para as setoriais, para os municípios, para os estados olharem para a área da cultura de uma forma, eu diria até adulta, assim, né, que de fato dê importância a esse campo, né, aos artistas. E muitas vezes é isso que acontece também, né? Os artistas são subvalorizados, mas o trabalho de arte é supervalorizado. Isso é algo muito comum de acontecer, né?
da gente ter uma supervalorização do objeto de arte, mas a gente ter uma subvalorização dos artistas, como se artista não precisasse comer nem pagar conta de luz, né? Então é um assunto bem delicado, difícil até de falar, porque a gente tem um país bastante grande que tem os, né, estados que têm mais incentivo do que outros, mas de forma geral a situação está bem difícil. Tá. Mas, ó, vamos lá, tá difícil, mas, ó, a Jana falou uma coisa: abriram alguns editais sem ser pela lei, a gente já divulga. Logo a gente vai divulgar também mais. E entender outros meios, né? Aí eu acho Eu que. acho que é isso que a gente tem feito, assim, sobretudo Sim. quando eu fui estudar esses espaços autônomos tem um pouco a ver com isso, né? Como é que a gente sai disso? O que que a gente pode fazer Eu com acho que a relação a tudo que saída está é a acontecendo, né? economia. Eu gosto muito da saída, assim, que é pela economia circular. Semana passada a gente teve uma live com o Fernando Motolese, que falou sobre as NFTs, que eu acho que pode ser uma possibilidade bem interessante para os artistas. Não sei se você conhece, mas a gente Não saiu até conheço. assim. Então, dá uma olhada na nossa última live. Ele fala sobre uma nova forma de. É quase uma. Dá o poder para o artista de novo, sabe? Porque eu acho que a grande questão é que quando pensam assim, a arte na economia criativa, o artista acaba sendo a mão de obra barata, né? E Exatamente. essa nova forma de capitalizar realmente a venda, né? Uma forma de vender a arte de uma forma diferente, assim, via bitcoins, eu não, sabe assim, precisa aprofundar o estudo também. Mas é uma possibilidade da gente ter o poder sobre a nossa obra de novo. Como o Spotify, de certa forma, deu um poder para os artistas, mesmo eles ficando com a maior parte, como se fosse uma grande rede livre. Então, acho que a gente precisa pensar nisso. E aí é uma discussão bem profunda, né, Camila? De, assim, quem que... Quando a gente abre um coletivo, eu não sei se você já trabalhou coletivamente, mas quando existe, vamos abrir aqui um coletivo de produção. Chega uma hora que tem um só trabalhando e esse um daí vira uma briga de egos, parece. Então, assim, né, vamos olhar. Acho que é o tempo aí, o tempo que a gente tem que ficar reclusa, um bom tempo para a gente se analisar, ler lá suas obras das frases, né, de encerramento lá dos psicanalistas, como que é? Frase de encerramento, né, que você chama? Chama frases de corte. Frases de corte, para a gente refletir também aí qual que é a nossa responsabilidade no estudo e brigar por todas as nossas coisas. Tem mais uma pergunta que é do Vula, ou da Vula, eu não consigo ver a sua foto aqui, que diz, ó, se os projetos curatoriais têm que ser adaptados às exigências dos espaços expositivos? É que depende das exigências, né? Assim, se for algo que vá afetar o teu projeto conceitualmente, é importante que se brigue para que não. Uhum. Mas existem exigências que, infelizmente ou felizmente, a gente não tem como abrir mão, né? Ou seja, tem que adaptar os projetos aos espaços em que ele vai acontecer. Um projeto ele pode acontecer num espaço público de uma maneira e dentro de uma instituição, dentro de um museu, de outra forma. Então, essa maleabilidade de um projeto curatorial é importante que se tenha, a não ser que ele seja feito especificamente para um local. Mas Uhum. depende muito de que exigências são essas, né? Entendi. Mas é bom ser. Aí isso vai de regras de instituição para instituição. O mais fundamental é que essas exigências não sejam censuras, né? Então tem que cuidar para saber o que é exatamente, o que exatamente se está falando, se está propondo aí. Uhum. Muito bem. Cuidar. Daí quando também se for censurado, sai, não faz, né? Tem essa possibilidade também. Ou peita, né? Enfim. Camila,
queria saber o que que a gente pode esperar, além de muito conteúdo, assim, que a gente nesses minutos, uma horinha de conversa que a gente está tendo. Já vi que dá, assim, para perder o ar de tanta coisa que tem para aprender com você. Mas queria saber assim, um resumão da oficina, datas, o que que pode se esperar. Então, a oficina vai acontecer. Depois o pessoal pode acompanhar aqui, né, pelo Insta, pelo site, mas vai acontecer no mês de maio, na primeira semana de maio. É um curso de 6 horas dividido em 3 dias, então 2 horas por dia. E num conteúdo que eu vou tentar trabalhar tanto uma forma mais abrangente de um entendimento via diversos autores e curadores do que pode vir a ser um projeto curatorial, trazendo exemplos e etc. E junto disso, alguns estudos de caso que eu considero bastante importantes, que eu vou chamar de exposições nada exemplares, de certo modo projetos que tentam friccionar esse lugar da arte, do sistema, né, do meio da instituição, etc., que propõe, então, um pensamento mais aberto, contemporâneo, mais amplo, para pensar ou para trabalhar no meio curatorial, assim. Então, eu vou trabalhar com alguns exemplos dos anos 30 até os anos 60, e depois alguns estudos de caso mais contemporâneos, para que a gente consiga fazer uma análise quase histórica, mas também randômica, fazendo um cruzamento do que aconteceu, do que tem por vir, do que está acontecendo agora. Porque, no fim das contas, quando a gente olha ali para o que o Flávio de Carvalho fez nos anos 30, a gente já pensa, nossa, que contemporâneo, que incrível, assim, poderia estar acontecendo hoje. A gente nem desconfiaria que isso foi feito nos anos 30. Então, assim, a ideia é um pouco trabalhar o curso de uma maneira que seja cronológica, mas justamente para conseguir fazer essas pontes e esses anacronismos entre um estudo de caso e outro, né? E tentar entender que esse campo curatorial é muito mais aberto do que a criação ou a seleção de artistas, né, para uma determinada exposição. Acho que é um pouco isso assim que eu tenho para oferecer nesse curso e, enfim, são aulas expositivas e também de debate, né? Contemplando também as pessoas que vão estar ali junto comigo no momento ao vivo. Incrível. Então, se você aí que está nos assistindo se interessou em fazer esse curso, essa oficina, tem o link na bio para se inscrever. Você vai ser direcionado para a nossa equipe de matrículas. Fica aí a nossa sugestão. Camila, eu agradeço muito pela tua presença. Obrigada pela aula. Eu que agradeço o convite. E se você que também está nos ouvindo se interessou, lembra que o site da Camila é Camila com K, 2 L's, Nunes com S no final.com. A gente vai deixar aqui também um print direcionando vocês para o site dela, para vocês se deliciarem e refletirem aí sobre essas viagens dela, viagens artísticas. Gente, é isso. Lembra que dia 11, agora, sábado, tem uma oficina gratuita de NFT, que é o futuro da monetização artística. Realmente a gente consegue fazer revolução com isso. Né? Porque é um poder muito grande dentro da comunidade artística. Isso é uma coisa que eu entendi. E a gente tem que cuidar para que não comecem a nos cobrar royalties por sermos artistas só. Então, vamos lá estudar, saber como que a gente faz para se apropriar disso. Dia 11, então dá para fazer as inscrições gratuitas e se inscreve também no curso da Camila. Camila, obrigada, Guria. Boa noite para você. Imagina, eu que agradeço. Obrigada a presença de todas e todos. E a gente se vê, né, em breve, em maio. É isso. Até. Um beijo, boa noite.